O crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Capítulo 8. O Padre Amaro voltara para casa aterrado. E agora? E agora? Dizia ele, encostado ao canto da janela, sentindo o coração encolhido. Devia sair imediatamente da casa da São Joaneira. Não podia continuar ali, na mesma familiaridade, depois de ter tido aquele atrevimento com a pequena. Que ela não ficara muito indignada, apenas atordoada. Contivera talvez o respeito eclesiástico, a delicadeza para com o hóspede, a atenção para com o amigo do cônego. Mas podia contar à mãe, ao escrevente. Que escândalo! E via já o Sr. Chantre, traçando a perna e fitando, que era a sua atitude de repreensão, dizer-lhe com pompa: são esses desregramentos que desonram o sacerdócio. Não se comportaria de outro modo um sátiro no Monte Olimpo. Poderiam desterrá-lo outra vez para alguma freguesia da Serra? Que diria a senhora Condessa de Ribamar? E depois, se persistisse em vê-la na intimidade, ter constantemente presentes aqueles olhos negros, o sorriso cálido que lhe fazia uma covinha no queixo, a curva daquele peito, a sua paixão, crescendo surdamente, irritada a toda a hora, recalcada para dentro, torná-lo-ia dodo, podia fazer alguma asneira. Decidiu-se então a ir falar ao cônego Dias. A sua natureza fraca necessitava sempre receber forças de uma razão, de uma experiência alheia. Costumava consultar ordinariamente o cônego que, pelo hábito da disciplina eclesiástica, ele julgava mais inteligente por ser seu superior na hierarquia. E não perdera, desde o seminário, a sua dependência de discípulo. Depois, se quisesse arranjar uma casa e uma criada para ir viver só, necessitava o auxílio do cônego, que conhecia a leiria como se a tivesse edificado. Encontrou na sala de jantar. O candeeiro de azeite esmorecia com um morrão avermelhado. Os tições da braseira, cobertos de uma pulverização de cinza, revermelhavam vagamente. E o cônego, sentado numa cadeira de braços, com o capote pelos ombros, os pés embrulhados no cobertor, amodorrado no calor do lume, com o breviário sobre os joelhos, dormitava. Na dobra do cobertor, a trigueira, estirada, dormitava como ele. Aos passos de Amaro, o cônego abriu muito devagar os olhos, rosnou. "Ia adormecendo, hã?" "É cedo", disse o Padre Amaro. "Ainda não tocou a recolher. Então que preguiça é essa?" "Ah, é você", disse o cônego com um enorme bocejo. "Cheguei tarde de casa do abade. Tomei uma gota de chá, veio o quebranto. Então que é feito?" "Vim por aqui." "Pois o abade deu-nos um rico jantar. A cabidela estava de mão cheia. Eu carreguei-me um bocado", disse o cônego rufando com os dedos na capa do breviário. Amaro, sentado ao pé dele, remexia devagar o brasido. "Sabe você, Padre Mestre", disse ele de repente. Ia acrescentar: "Aconteceu-me um caso", mas reteve-se, murmurou: "Estou esquisito, tenho andado ultimamente fora dos eixos." "Você, com efeito, anda amarelo", disse o cônego, considerando. "Porque-se, homem." Amaro esteve um momento calado, a olhar o lume. "Sabe, estou com a ideia de mudar de casa." O cônego ergueu a cabeça, arregalou os olhinhos sonolentos. "Mudar de casa? Ora essa, porquê?" O Padre Amaro chegou a cadeira para ele e, falando baixo: "Você percebe, tenho estado a pensar, é assim esquisito estar numa casa de duas mulheres, com uma rapariga." "Ora, histórias, que me vem você contar? Você é hóspede. Deixe-se disso, homem. É como quem está na hospedaria." Não, não, Padre Mestre, eu cá me entendo." E suspirou. Desejava que o cônego interrogasse, facilitasse as confidências. "Então só hoje é que pensa nisso, Amaro?" "É verdade, tenho estado a pensar hoje nisto. Tenho as minhas razões." Ia a dizer: "Fiz uma tolice", mas acanhou-se. O cônego olhou para ele um momento. "Homem, seja franco." "Sou." "Você acha aquilo caro?" "Não", disse o outro com uma negação impaciente. "Bem, então é outra coisa." "É." "Você que quer?" E num tom magano, com que julgou agradar ao cônego: "A gente também gosta do que é bom." "Bem, bem", disse o cônego rindo, "percebo. Você, como eu sou amigo da casa, quer-me dizer por bons modos que tem nojo de tudo aquilo." "Tolice", disse Amaro erguendo-se, irritado de tanta obtusidade. "Oh, homem", exclamou o cônego abrindo os braços, "você quer sair da casa? Por alguma é. Ora, a mim parece-me que melhor."
é verdade, dizia Amaro, que dava agora grandes passadas pela sala. Mas estou com esta ferrada. Veja você se me arranja uma casita barata com alguma mobília. Você entende melhor dessas coisas. O cônego ficou calado, muito enterrado na poltrona, coçando devagar o queixo. Uma casita barata, rosnou por fim. Eu verei, talvez. Você compreende, acudiu vivamente Amaro, chegando-se ao cônego. A casa da São Joaneira... Mas a porta rangeu, Dona Josefa Dias entrou. E depois de conversarem sobre o jantar do abade, o catarro da pobre Dona Maria da Assunção, a doença de fígado que ia minando o engraçado cônego Sanches, Amaro saiu, quase contente agora de se não ter desabotoado com o padre-mestre. O cônego ficou ainda ao pé do lume, ruminando. Aquela resolução de Amaro de deixar a casa da São Joaneira era bem-vinda. Quando ele o trouxera de hóspede para a Rua da Misericórdia, combinara com a São Joaneira diminuir-lhe a mesada que havia anos lhe dava, regularmente, no dia 30. Mas arrependeu-se logo. A São Joaneira, se não tinha hóspede, dormia só no primeiro andar. O cônego podia, então, saborear livremente os carinhos da sua velhota, e Amélia, na sua alcova, em cima, era alheia a este conchegozinho. Quando veio o padre Amaro, a São Joaneira cedeu-lhe o quarto e dormia numa cama de ferro ao pé da filha. E o cônego então reconheceu, como ele disse, desconsolado, que aquele arranjo tinha estragado tudo. Para gozar as doçuras da sesta com a sua São Joaneira era necessário que Amélia jantasse fora, que a russa estivesse na fonte, outras combinações importunas. E ele, cônego do cabido, na egoísta velhice, quando precisava ter recado com a sua vida, via-se obrigado a esperar, a espreitar, a ter nos seus prazeres regulares e higiênicos as dificuldades de um colegial que ama a senhora professora. Ora, se Amaro saísse, a São Joaneira descia ao seu quarto, no primeiro andar. Vinham as antigas comodidades, as tranquilas cestas. É verdade que tinha de dar a antiga mesada. Daria a mesada. Que diabo! Ao menos está um homem à sua vontade, resumiu ele. Que está para aí o humano a falar só? Perguntou a senhora Dona Josefa, despertando do quebranto em que ia caindo ao pé do lume. Estava cá a malucar como ia de castigar a carne na quaresma, disse o cônego com um riso grosso. A essa hora a russa chamava o padre Amaro para o chá, e ele subia devagar, com o coração pequenino, receando encontrar a São Joaneira muito carrancuda, já informada do insulto. Achou só Amélia, que, tendo-lhe sentido os passos na escada, tomara rapidamente a costura e, com a cabeça muito baixa, dava grandes agulhadas, vermelha como o lenço que a bainhava para o cônego. Muito boa noite, menina Amélia. Muito boa noite, senhor pároco. Amélia costumava sempre ter um olá ou um ora viva, muito amável. Aquela secura aterrou. Disse-lhe logo, muito perturbado: Nina Amélia, eu peço-lhe que me perdoe. Foi um atrevimento. Eu nem soube o que fiz, mas acredite, estou resolvida a sair daqui. Até já pedi ao Sr. Cônego Dias que me arranjasse casa. Falava com o rosto baixo e não via a Amélia erguer os olhos para ele, surpreendida e toda desconsolada. Neste momento a São Joaneira entrou e logo da porta, abrindo os braços: Viva! Então já sei, disse-me o Sr. Padre Natário. Grande jantar! Conte lá, conte lá! Amaro teve de dizer os pratos, as pilheiras do Libaninho, a discussão teológica. Depois falaram da fazenda. E Amaro desceu, sem se ter atrevido a dizer à São Joaneira que ia deixar a casa, o que era, coitada, para a pobre mulher, uma perda de 6 tostões por dia. Na manhã seguinte o cônego foi à casa de Amaro, pela manhã antes de ir ao coro. O pároco fazia a barba à janela. Olá, padre-mestre, que há de novo? Parece-me que se arranja a coisa. E foi por acaso, esta manhã. Há uma casita lá para os meus lados, que é um achado. Era do Major Nunes, que vai mudado para o 5. Aquela precipitação desagradou a Amaro. Perguntou, dando desconsoladamente o fio à navalha: Tem mobília? Tem mobília, tem louças, tem roupas, tem tudo. Então é entrar e começar a gozar. E aqui para nós, Amaro, você tem razão. Estive a pensar no caso. É melhor para você viver só. De modo que vista-se e vamos ver a casita. Amaro, calado, rapava a cara com desespero. A casa era na Rua dos Sousas, de um andar, muito velha, com a madeira carunchosa. A mobília, como disse o cônego, podia passar a veteranos. Algumas litografias desbotadas pendiam lugubremente de grandes pregos negros.
E o imundo Major Nunes deixara os vidros quebrados, os soalhos todos escarrados, as paredes riscadas de fósforos e até sobre um poial da janela 2 piugas quase negras. Amaro aceitou a casa. E nessa mesma manhã o cônego ajustou-lhe uma criada, a senhora Maria Vicência, pessoa muito devota, alta e magra como um pinheiro, antiga cozinheira do Dr. Godinho. E, como considerou o cônego Dias, era a própria irmã da famosa Dionísia. A Dionísia fora outrora a dama das Camélias, a Ninon de Lenclos, a Manon de Leiria. Gozara a honra de ser concubina de 2 governadores civis e do terrível Morgado da Certejeira. E as paixões frenéticas que inspirara tinham sido para quase todas as mães de família de Leiria causa de lágrimas e de fanicos. Agora engomava para fora, encarregava-se de empenhar objetos, entendia muito de partos, protegia o rico adultériozinho, segundo a singular expressão do velho Dom Luís da Barrosa, cognominado o infame, fornecia lavradeirinhas aos senhores empregados públicos, sabia toda a história amorosa do distrito. E via-se sempre na rua a Dionísia com o seu chal de xadrez traçado, o pesado seio tremendo dentro de um chambre sujo, o passinho discreto e os antigos sorrisos, mas a que faltavam já os 2 dentes de diante. O cônego logo nessa tarde deu parte à São Joaneira da resolução de Amaro. Foi um grande espanto para a excelente senhora. Queixou-se, com amargura, da ingratidão do senhor pároco. O cônego tossiu grosso e disse: "Escute, senhora, fui eu que arranjei a coisa. Eu lhe digo porquê. É que este arranjo do quarto em cima, etc., está-me a arrasar a saúde." Deu outras razões de prudência higiênica e acrescentou, passando-lhe com bondade os dedos pelo pescoço: "E o que é perder a conveniência, não se aflija a senhora. Eu darei para a panela como dantes. E como a colheita foi boa, porei mais meia moeda para os arrebiques da pequena. Ora, venha de lá uma beijoca, Augustinha, sua brejeira, e ouça, hoje como-lhe cá as sopas." Amaro, no entanto, embaixo ia emalando a sua roupa. Mas a cada momento parava, dava um ai triste, ficava a olhar em redor o quarto, a cama fofa, a mesa com a sua toalha branca, a larga cadeira forrada de chita onde ele lia o breviário, ouvindo, por cima, cantarolar Amélia. Nunca mais, pensava, nunca mais. Adeus as boas manhãs passadas ao pé dela, vendo-a costurar. Adeus as alegres sobremesas que se prolongavam à luz do candeeiro. Adeus os chás, ao pé da braseira, quando o vento uivava fora e cantavam as frias goteiras. Tudo tinha acabado. A São Joaneira e o cônego apareceram então à porta do quarto. O cônego resplandecia. E a São Joaneira disse, muito magoada: já sei, seu ingrato." "É verdade, minha senhora", fez Amaro, encolhendo os ombros tristemente. "Mas há razões, eu sinto..." "Olhe, senhor pároco", disse a São Joaneira, "não se ofenda com o que lhe vou dizer, mas eu já lhe queria como filho." E levou o lenço aos olhos. "Tolices!" exclamou o cônego. "Pois então ele não pode vir aqui, em amizade, passar as noites para o cavaco, tomar o seu café? O homem não vai para o Brasil, senhora." Pois sim", dizia a pobre senhora desconsolada, "mas sempre era tê-lo de portas adentro." Enfim, ela bem sabia que a gente na sua casa está muito melhor. Fez-lhe então grandes recomendações sobre a lavadeira, que mandasse buscar o que quisesse, louças, lençóis. "E veja lá, não lhe esqueça alguma coisa, senhor pároco." "Muito obrigado, minha senhora, muito obrigado." E continuando a arrumar a sua roupa, o pároco desesperava-se agora contra a resolução que tomara. A pequena evidentemente não tinha aberto bico. Para que sairia então daquela casa tão barata, tão confortável, tão amiga? E odiava o cônego pelo seu zelo tão precipitado. O jantar foi triste. Amélia, de certo para explicar a sua palidez, queixava-se de dores na cabeça. Ao café o cônego quis a sua dose de música. E Amélia, ou maquinalmente ou com intenção, disse a canção querida. "Ai, adeus, acabaram-se os dias, que ditoso vivi a teu lado. Sou a hora, o momento fadado, é forçoso deixar-te partir." Então, àquela chorosa melodia repassada das tristezas da separação, Amaro sentiu-se tão perturbado que teve de se erguer bruscamente, ir encostar o rosto à vidraça, esconder as 2 lágrimas que irreprimivelmente lhe saltavam das pálpebras. Os dedos de Amélia embrulhavam-se também no teclado. Até a mesma São Joaneira disse: "Oh, filha, toca outra coisa, credo." Mas o cônego, erguendo-se pesadamente: "Pois, senhores, vão sendo horas.
Vamos lá, Amaro, eu vou consigo até à Rua das Sousas. Amaro então quis dizer adeus à idiota, mas, depois de um forte acesso de tosse, a velha dormia, muito fraca. Deixá-la sossegada, disse Amaro, e apertando a mão à São Joaneira, muito obrigado por tudo, minha senhora, acredite... Calou-se, com um soluço na garganta. A São Joaneira tinha levado aos olhos a ponta do seu avental branco. Oh, senhora, disse o cônego rindo-se, já há bocado lhe disse, o homem não vai para as Índias. A gente é pela amizade que lhes ganha, choramingou a São Joaneira. Amaro tentou gracejar. Amélia, muito branca, mordia o beicinho. Enfim, Amaro desceu. E o João Russo, que na sua chegada à Leiria lhe trouxera o baú para a Rua da Misericórdia, muito bêbado, cantarolando o bendito, levava-lhe agora para a Rua das Sousas, bêbado também, mas trauteando, o rei chegou. Quando Amaro, nessa noite, se viu só naquela casa tristonha, sentiu uma melancolia tão pungente e um tédio tão negro da vida que, com a sua natureza laça, teve vontade de se encolher a um canto e ficar ali a morrer. Parava no meio do quarto, punha-se a olhar em redor. A câmara de ferro, pequena, com um colchão duro e uma coberta vermelha. O espelho com o aço gasto luzia sobre a mesa. Como não havia lavatório, a bacia e o jarro, com um bocadinho de sabonete, estavam sobre o poial da janela. Tudo ali cheirava a mofo. E fora, na Rua Negra, caía sem cessar a chuva triste. Que existência! E seria sempre assim. Desesperou-se então contra a Amélia. Acusou-a, com o punho fechado, das comodidades que perdera, da falta de mobília, da despesa que ia ter, da solidão que o regelava. Se fosse mulher de coração, devia ter vindo ao seu quarto e dizer-lhe: Senhor Padre Amaro, para que sai de casa? Eu não estou zangada. Porque, enfim, quem irritara o seu desejo? Ela, com as suas maneirinhas ternas, os seus olhinhos adocicados. Mas não, deixaram emalar a roupa, descer a escada, sem uma palavra amiga, indo tocar com estrondo a valsa do beijo. Jurou então não voltar à casa da São Joaneira. E, a grandes passadas pelo quarto, pensava no que havia de fazer para humilhar Amélia. O quê? Desprezá-la como uma cadela. Ganhar influência na sociedade devota de Leiria, ser muito o Sr. Chantre, afastar da Rua da Misericórdia o cônego e esgançoso, intrigar com as senhoras da boa roda para que se afastassem dela, com secura, no altar-mor, à missa do domingo. Dar a entender que a mãe era uma prostituta. Enterrá-la, cobri-la de lama. E na sé, ao sair da missa, regalar-se de a ver passar encolhida no seu mantelete preto, escorraçada de todos, enquanto ele, à porta, de propósito, conversaria com a mulher do senhor governador civil e seria galante com a baronesa de Via Clara. Depois pregaria um grande sermão, na quaresma, e ela ouviria dizer, na arcada, nas lojas, grande homem, o Padre Amaro. Tornar-se-ia ambicioso, intrigaria e, protegido pela senhora Condessa de Ribamar, subiria nas dignidades eclesiásticas. E o que pensaria ela quando o visse um dia bispo de Leiria, pálido e interessante na sua mitra toda dourada, passando, seguido dos incensadores, ao longo da nave da sé, entre um povo ajoelhado e penitente, sob os roucos cantos do órgão? E ela o que seria então? Uma magra criatura murcha, embrulhada num chale barato. E o Sr. João Eduardo, o escolhido de agora, o esposo? Seria um pobre amanuense mal pago, com uma quinzena coçada, os dedos queimados do cigarro, curvado sobre o seu papel almaço, imperceptível na terra, adulando alto e invejando baixo. E ele, bispo, na vasta escadaria hierárquica que sobe até ao céu, estaria já muito para cima dos homens, na zona de luz que faz a face de Deus Padre. E seria par do reino, e os padres da sua diocese tremeriam de o ver franzir a testa. Na igreja, ao lado, bateram devagar 10 horas. Que faria ela àquela hora, pensava. Costurava de certo, na sala de jantar. Estava ao escrevente. Jogavam a bisca, riam. Ela roçava-lhe talvez com o pé, no escuro, debaixo da mesa. Recordou o seu pé, o bocadinho da meia, que vira quando ela saltava as lamas na quinta, e essa curiosidade inflamada subia pela curva da perna até o seio, percorrendo belezas que suspeitava. O que ele gostava daquela maldita. E era impossível obtê-la. E todo o homem feio e estúpido podia ir à Rua da Misericórdia, pedi-la à mãe, vir à sé dizer-lhe: Senhor pároco, case-me com esta mulher.
e beijar, sob a proteção da Igreja e do Estado, aqueles braços e aquele peito. Ele não. Era padre. Fora aquela infernal pega da Marquesa de Alegres. Abominava então todo o mundo secular, por lhe ter perdido para sempre os privilégios. E, como o sacerdócio excluía da participação nos prazeres humanos e sociais, refugiava-se, em compensação, na ideia da superioridade espiritual que ele lhe dava sobre os homens. Aquele miserável escrevente podia casar e possuir a rapariga, mas que era ele em comparação de um pároco a quem Deus conferira o poder supremo de distribuir o céu e o inferno? E repastava-se deste sentimento, enchendo o espírito de orgulhos sacerdotais. Mas vinha-lhe bem depressa a desconsoladora ideia que esse domínio só era válido na região abstrata das almas. Nunca o poderia manifestar, por atos triunfantes, em plena sociedade. Era um Deus dentro da sé, mas, apenas saía para o largo, era apenas um plebeu obscuro. Um mundo irreligioso reduzira toda a ação sacerdotal a uma mesquinha influência sobre almas de beatas. E era isto que lamentava, esta diminuição social da Igreja, esta mutilação do poder eclesiástico, limitado ao espiritual, sem direito sobre o corpo, a vida e a riqueza dos homens. O que lhe faltava era a autoridade dos tempos em que a Igreja era a nação e o pároco dono temporal do rebanho. Que lhe importava, no seu caso, o direito místico de abrir ou fechar as portas do céu. O que ele queria era o velho direito de abrir ou fechar a porta das masmorras. Necessitava que os escreventes e as Amélias tremessem da sombra da sua batina. Desejaria ser um sacerdote da antiga Igreja, gozar das vantagens que dá a denúncia e dos terrores que inspira o carrasco e ali naquela vila, sob a jurisdição da sua sé, fazer estremecer, à ideia de castigos torturantes, aqueles que aspirassem a realizar felicidades, que lhe eram a ele interditas. E pensando em João Eduardo e em Amélia, lamentava não poder acender as fogueiras da Inquisição. Assim aquele inofensivo moço tinha durante horas, sob a excitação colérica de uma paixão contrariada, ambições grandiosas de tirania católica. Porque todo o padre, o mais buçal, tem um momento em que é penetrado pelo espírito da Igreja ou nos seus lances de renunciamento místico ou nas suas ambições de dominação universal. Todo o subdiácono se julga uma hora capaz de ser santo ou de ser papa. Não há seminarista que não tenha, durante um instante, aspirado com ternura à caverna no deserto em que São Jerônimo, olhando o céu estrelado, sentia descer-lhe sobre o peito a graça como um abundante rio de leite. E o abate pançudo que à tardinha, à varanda, palito o dente furado saboreando o seu café com um ar paterno, traz dentro de si os indistintos restos de um Torquemada. A vida de Amaro tornou-se monótona. Março ia muito molhado, muito frio. E, depois do serviço na sé, Amaro entrava em casa, tirava as botas enlameadas, ficava em chinelas a aborrecer-se. Às 3 horas jantava. E nunca levantava a tampa rachada da terrina sem se lembrar, com uma saudade pungente, do jantarinho na Rua da Misericórdia, quando Amélia, com o seu colar muito branco, lhe passava a sopa de grãos de bico, sorrindo toda carinhosa. Ao lado a Vicência servia, tesa e enorme com o seu corpo de soldado vestido de saias, sempre constipada. E de vez em quando, desviando a cabeça, assoava-se ao avental com ruído. Era muito suja. As facas tinham o cabo úmido da água gordurosa das lavagens. Amaro, desgostoso e indiferente, não se queixava. Comia mal, à pressa. Mandava vir o café e ficava horas esquecidas sentado à mesa, quebrando a cinza do cigarro na borda do prato, perdido num tédio mudo, sentindo os pés e os joelhos frios do vento que entrava pelas frinchas da sala desabrigada. Às vezes o coadjutor, que nunca o visitara na Rua da Misericórdia, aparecia ao fim do jantar. Sentava-se arredado da mesa e ficava calado, com o seu guarda-chuva entre os joelhos. Depois, julgando agradar ao pároco, repetia invariavelmente: Vossa Senhoria aqui está melhor, sempre a estar em sua casa. Está claro, rosnava Amaro. Ao princípio, para consolar o seu despeito, dizia ligeiramente mal da São Joaneira, provocando, animando o coadjutor, que era de Leiria, a contar os escândalos da Rua da Misericórdia. O coadjutor, por servilismo, tinha sorrisos mudos, repassados de perfídia. Ali há podres, hã? Dizia o pároco. O outro encolheu os ombros, com as mãos muito espalmadas ao pé das orelhas, numa expressão de malícia.
mas não pronunciava um som, receando que as suas palavras, repetidas, escandalizassem o Sr. Cônego. Ficavam então soturnos, trocando, a espaços, frases moles. Um batizado que havia, o que dissera ao cônego Campos, um frontal do altar que era necessário limpar. Aquela conversa enfastiava Amaro. Sentia-se muito pouco padre, muito distante da panelinha eclesiástica. Não o interessavam as intriguinhas do cabido, as parcialidades tão comentadas do Sr. Chantre, os roubos da misericórdia, as turras da Câmara Eclesiástica com o governo civil. E achava-se sempre alheio, mal informado, nas palestras eclesiásticas em que tão femininamente se deleitam os padres e que têm a puerilidade de uma caturrice e a tortuosidade de uma conspiração. «O vento está a sul?» perguntava ele, enfim, bocejando. «Sempre», respondia o coadjutor. Acendia-se a luz. O coadjutor erguia-se, sacudia o guarda-chuva e saía com um olhar de revés à Vicência. Era aquela a pior hora, a da noite, quando ficava só. Procurava ler, mas os livros enfastiavam-no. Desabituado da leitura, não compreendia o sentido. Ia olhar a vidraça. A noite estava tenebrosa. O lajedo reluzia vagamente. Quando acabaria aquela vida? Acendia o cigarro e do lavatório para a janela recomeçava os seus passeios com as mãos atrás das costas. Deitava-se a rezar às vezes e não tinha escrúpulos. Julgava que ter renunciado à Amélia era já uma penitência, não necessitava cansar-se a ler as orações no livro. Celebrava o seu sacrifício, sentia-se vagamente quite com o céu. E continuava a viver só. O cônego nunca vinha à Rua das Sousas, porque, dizia, era casa que só ao entrar nela até se lhe agoniava o estômago. E Amaro, cada dia mais amuado, não voltara à casa da São Joaneira. Escandalizara-se muito que ela não lhe tivesse mandado pedir para ir às partidas da sexta-feira. Atribuía a desfeita à hostilidade de Amélia. E, mesmo para a não ver, trocara com o padre Silveira à missa do meio-dia, onde ela costumava ir, e dizia a das 9 horas, furioso com aquele novo sacrifício. Todas as noites Amélia, ao ouvir tocar a campainha, tinha uma palpitação tão forte no coração que ficava como sufocada um momento. Depois os botins de João e Eduardo rangiam na escada, ou ela conhecia os passos fofos das galochas de esgançoso. Apoiava-se então às costas da cadeira, cerrando os olhos, como na fadiga de uma desesperança repetida. Esperava o padre Amaro. E às vezes, pelas 10 horas, quando já não era possível que ele viesse, a sua melancolia era tão pungente que se lhe entumecia a garganta de soluços, tinha de pousar a costura, dizer: «Vou-me deitar, estou com umas dores de cabeça que não paro». Atirava-se para a cama de bruços, murmurava numa agonia: «Oh, Senhora das Dores, minha madrinha, por que não vem ele? Por que não vem ele?» Nos primeiros dias, apenas ele se fora embora, toda a casa lhe pareceu desabitada e lúgubre. Quando vira no quarto dele os cabides sem a sua roupa, a cômoda sem os seus livros, rompeu a chorar. Foi beijar a travesseirinha onde ele dormia, apertou ao peito com delírio a última toalha a que ele limpara as mãos. Tinha constantemente o seu rosto presente, ele entrava sempre nos seus sonhos. E com a separação o seu amor ardia mais forte e mais alto, como uma fogueira que se isola. Uma tarde, que fora visitar uma prima enfermeira no hospital, viu ao chegar à ponte gente parada, embasbacada com gozo para uma rapariga de cuia à banda e Garibaldi escarlate, que, de punho no ar, já rouca, praguejava contra um soldado. O rapazola, um beirão de cara redonda e lorpa coberta de penugem loura, virava-lhe as costas, encolhendo os ombros, as mãos muito enterradas nos bolsos, rosnando: «Não lhe fez mal, não lhe fez mal!» O Sr. Vasques, com a loja de panos na arcada, parara a olhar, descontente daquela falta de ordem pública. «Algum barulho?» perguntou-lhe Amélia. «Olá, menina Amélia!» «Não, uma brincadeira de soldado. Atirou-lhe um rato morto à cara e a mulher está a fazer aquele espalhafato. Bêbadas!» Mas a rapariga de Garibaldi vermelho voltara-se e Amélia, aterrada, reconheceu a Joaninha Gomes, sua amiga da mestra, que fora amante do padre Abílio. O padre fora suspenso, deixara. Ela partira para Pombal, depois para o Porto. De miséria em miséria voltara à Leiria e aí vivia nalguma viela ao pé do quartel, entisicando, gasta por todo um regimento. Que exemplo, santo Deus, que exemplo! E também ela gostava de um padre.
Também ela, como outrora a Joaninha, chorava sobre a sua costura quando o senhor Padre Amaro não vinha. Onde a levava aquela paixão? À sorte da Joaninha, a ser a amiga do pároco. E via-se já apontada a dedo, na rua e na arcada, mais tarde abandonada por ele, com o filho nas entranhas, sem um pedaço de pão. E como uma rajada de vento que limpa num momento um céu enevoado, o terror agudo que lhe dera o encontro de Joaninha varreu-lhe do espírito as névoas amorosas e mórbidas em que ela se ia perdendo. Decidiu aproveitar a separação, esquecer Amaro. Lembrou-se mesmo de apressar o seu casamento com João Eduardo para se refugiar num dever dominante. Durante alguns dias forçou-se a interessar-se por ele. Começou mesmo a bordar-lhe umas chinelas. Mas pouco a pouco a ideia má que, atacada, se encolhera e se fingira morta, principiou lentamente a desenroscar-se, a subir, a invadi-la. De dia, de noite, costurando e rezando, a ideia do Padre Amaro, os seus olhos, a sua voz apareciam-lhe tentações teimosas, com um encanto crescente. Que faria ele? Porque não vinha, gostava de outra. Tinha ciúmes indefinidos, mas mordentes, que a queimavam. E aquela paixão ia-a envolvendo como uma atmosfera de onde não podia sair, que a seguia se ela fugia e que a fazia viver. As suas resoluções honestas ressequiam-se, morriam como débeis florinhas naquele fogo que a percorria. Se às vezes a lembrança de Joaninha ainda voltava, repelia-a com irritação. E acolhia alvoroçadamente todas as razões insensatas que lhe vinham de amar o Padre Amaro. Tinha agora só uma ideia: atirar-lhe os braços ao pescoço e beijá-lo, beijá-lo. Depois, se fosse necessário, morrer. Começou então a impacientar-se com o amor de João Eduardo. Achava-o palerma. Que maçada, pensava quando lhe sentia os passos na escada, à noite. Não o suportava com os seus olhos voltados sempre para ela, a sua quinzena preta, as suas monótonas conversas sobre o governo civil. E idealizava Amaro. As suas noites eram sacudidas de sonhos lúbricos. De dia vivia numa inquietação de ciúmes, com melancolias lúgubres, que a tornavam, como dizia a mãe, uma mona que até enraivece. O gênio azedava-se-lhe. «Crede, rapariga, que tens tu?» exclamava a mãe. «Não me sinto boa. Estou para ter alguma.» Andava, com efeito, amarela, perdera o apetite. E enfim uma manhã ficou de cama com febre. A mãe, assustada, chamou o doutor Gouveia. O velho prático, depois de ver Amélia, veio à sala de jantar sorvendo com satisfação a sua pitada. «Então, senhor doutor», disse a São Joaneira. «Case-me esta rapariga, São Joaneira, case-me esta rapariga. Tenho-lhe dito tantas vezes, criatura.» «Mas, senhor doutor, mas case-a por uma vez, São Joaneira, case-a por uma vez», repetia ele pelas escadas, arrastando um pouco a perna direita que um reumatismo teimoso encolhia. Amélia enfim melhorou, com grande alegria de João Eduardo, que enquanto ela estivera doente vivera numa aflição, lamentando não poder ser seu enfermeiro e derramando às vezes no cartório uma lágrima triste sobre os papéis selados do severo Nunes Farral. No domingo seguinte, à missa das 9 horas na Sé, Amaro, ao subir para o altar, entre as devotas que se arredavam, viu de relance Amélia ao pé da mãe, com o seu vestido de seda preta de largos folhos. Cerrou um momento os olhos, e mal podia suster o cálice com as mãos trêmulas. Quando, depois de resmungar o Evangelho, Amaro fez uma cruz sobre o missal, se persignou e se voltou para a igreja, dizendo Dominus vobiscum, a mulher do Carlos da Botica disse baixo a Amélia que o senhor pároco estava tão amarelo que devia ter alguma dor. Amélia não respondeu, curvada sobre o livro, com todo o sangue nas faces. E durante a missa, sentada sobre os calcanhares, absorta, a face banhada num êxtase baboso, gozou a sua presença, as suas mãos magras erguendo a hóstia, a sua cabeça bem feita curvando-se na adoração ritual. Uma doçura corria-lhe na pele, quando a voz dele, apressada, dizia mais alto algum latim. E quando Amaro, tendo a mão esquerda no peito e a direita estendida, disse para a igreja o Benedicate vos, ela, com os olhos muito abertos, arremessou toda a sua alma para o altar, como se ele fosse o próprio Deus a cuja bênção as cabeças se curvavam ao comprido da Sé até ao fundo, onde os homens do campo, com os seus varapaus, pasmavam para os dourados do sacrário. À saída da missa começara a chover.
e Amélia e a mãe, à porta com outras senhoras, esperavam-me aberta. Olá, por aqui? Disse de repente Amaro, chegando-se muito branco. Estamos à espera que passe a chuva, senhor pároco, disse a São Joaneira voltando-se. E imediatamente, muito repreensiva, e por que não tem aparecido, senhor pároco? Realmente, que lhe fizemos nós? Credo, até dá que falar. Muito ocupado, balbuciou o pároco. Mas um bocadinho à noite. Olhe, pode crer, tem-me causado desgosto. E todos têm reparado. Não, lá isso, senhor pároco, tem sido ingratidão. Amaro disse, corando. Pois acabou-se. Hoje à noite lá apareço. E estão as pazes feitas. Amélia, muito vermelha, para encobrir a sua perturbação, olhava para todos os pontos o céu carregado, como assustada do temporal. Amaro então ofereceu-lhe o seu guarda-chuva. E enquanto a São Joaneira o abria, apanhando com cuidado o vestido de seda, Amélia disse ao pároco: Até à noite, sim? E mais baixo, olhando em redor, com medo: Oh, vá, tenho estado tão triste, tenho estado como Doda. Vá, peço-lhe eu. Amaro, voltando para casa, continha-se para não correr pelas ruas de Batina. Entrou no quarto, sentou-se aos pés da cama e ali ficou saturado de felicidade, como um pardal muito farto num raio de sol muito quente. Recordava o rosto de Amélia, a redondeza de seus ombros, a beleza dos encontros, as palavras que lhe dissera. Tenho estado como Doda. A certeza de que a rapariga gostava dele entrou-lhe então na alma com a violência de uma rajada e ficou a sussurrar por todos os recantos do seu ser com um murmúrio melodioso de felicidades agitadas. E passeava pelo quarto com passadas de côvado, estendendo os braços, desejando a posse imediata do seu corpo. Sentia um orgulho prodigioso. Ia defronte do espelho altear a arca do peito, como se o mundo fosse um pedestal expresso que só o sustentasse a ele. Mal pôde jantar. Com que impaciência desejava a noite. A tarde clareara. A cada momento tirava o seu cebolão de prata, indo olhar à janela, com irritação, a claridade do dia que se arrastava devagar no horizonte. Engraxou ele mesmo os seus sapatos, lustrou o cabelo de banha. E antes de sair rezou cuidadosamente o seu breviário, porque, em presença daquele amor adquirido, viera-lhe um susto supersticioso que Deus ou os santos escandalizados o viessem perturbar. E não queria, com desleixos de devoção, dar-lhes razão de queixa. Ao entrar na rua de Amélia, o coração bateu-lhe tão forte que teve de parar, sufocado. Apareceu-lhe melodioso o piar das corujas na velha Misericórdia que há tantas semanas não ouvia. Que admiração quando ele apareceu na sala de jantar. Ditosos olhos que o veem! Pensávamos que tinha morrido. Grande milagre! Estava a senhora Dona Maria da Assunção, esgançoso. Arredaram as cadeiras com entusiasmo para lhe dar lugar, admirá-lo. Então que tem feito? Que tem feito? E olhe que está mais magro. O libaninho, no meio da sala, imitava foguetes subindo ao ar. O senhor Artur Coceiro improvisou-lhe um fadinho à viola. Ora, já cá temos o senhor pároco nos chás da São Joaneira. Isto já parece outra coisa, volta à bela cavaqueira. Houve palmas. E a São Joaneira, toda banhada de riso, ai, tem sido uma ingratidão dele. Uma ingratidão, diz a senhora, rosnou o cônego. Uma casmurrice, digo eu. Amélia não falava, com as faces abrasadas, os olhos úmidos pasmados para o padre Amaro, a quem tinham dado a poltrona do cônego e que se repoltreava nela, túmido de gozo, fazendo rir as senhoras pelas pilhérias com que contava os desleixos da Vicência. João Eduardo, isolado a um canto, ia folheando o velho álbum.